Neste vídeo vamos falar e desconstruir o perfeccionismo. Por isso, é um grau de exigência. E isto é algo que deixa as pessoas muitas vezes desajustadas ou que não conseguem integrar-se em determinados grupos. Por isso, é necessário nós pensarmos o nosso grau de exigência, não é? Porque sentir já o sentimos, não é? Nós agimos, o nosso padrão já tem incluído graus de exigência. Temos, mas é que o pensar. O vídeo de hoje serve para isto, não é? É necessário nós pensarmos aquilo que fazemos, não é? Porque senão nós andamos desorganizados porque não conseguimos perceber o que sentimos, não é? Ora, vamos começar a desconstruir o perfeccionismo. O que é um grau de exigência elevado, não é? Ora, aí está. Para já é um grau de exigência elevado, não é? Elevado. Não é normal, não é baixo, é elevado. Temos, mas é que ver qual é a fasquia que foi posta a esta pessoa que agora está a repetir um padrão, não é? Isto vem tudo, obviamente, da nossa educação, do nosso contexto familiar e de como nós fomos ensinados, não é? As pessoas que têm um grau de exigência grande são muito avaliativos, por isso autoavaliativos, estão sempre a avaliarem-se, não é? Com um grau de exigência elevado, obviamente. Muitas dessas pessoas fazem coisas bem mesmo quando não se esforçam muito. O problema todo é que elas acham que quando não se esforçam muito, na sua avaliação, não estão a ser perfeccionistas. Por isso, baixaram o grau de exigência. Não é? E, obviamente, são pessoas muito autocríticas. Não é? Estão sempre, na prática, a utilizar a crítica como modo de se motivarem. Eu consigo fazer melhor, eu fiz isto mal, é preciso eu corrigir aqui, dedicar-me aqui, mais tempo ali. Estão sempre nesta crítica. Tem contextos onde isto é bom, contextos onde isto é mau, não é? Ora, onde é que é mau? Por isso, quais são os inimigos das pessoas que têm perfeccionismo? Por isso, que têm graus de exigência já muito elevados, não é? Por isso, pessoas tóxicas, não é? As pessoas tóxicas, quando entram na vida destas pessoas, como não conseguem acompanhar os graus de exigências, tendem-nos a diminuir, não é? Por isso vão influenciar, vão induzir esta pessoa a que o que ela faz, comparado com todas as outras pessoas, não é normal. Uma coisa é certa, as pessoas tóxicas estão a lidar aqui com uma coisa que é a realidade. Pessoas com um grau de exigência muito elevado, perfeccionistas, não há muitas. Não é? Por isso, quando uma pessoa tóxica diz tu não devias fazer isto porque mais ninguém faz, tem lógica para a pessoa que está a ouvir isto, porque realmente ela olha à sua volta e não há muitas pessoas perfeccionistas. Não é? O problema é que está a ser induzida para deixar de ser perfeccionista para passar a ser pior. Por isso, esta pessoa tóxica está aqui a manobrar a pessoa. É muito difícil quando há uma pessoa muito perfeccionista, com um grau de exigência muito grande, em contextos de pessoas tóxicas. Por isso, pessoas que não têm graus de exigência elevados, que beneficiam das pessoas que têm grau de exigência elevados, que são pessoas que não estão focados nas tarefas, por isso muitas vezes até são preguiçosos ou preguiçosas, por isso põem as pessoas perfeccionistas a fazer. Por isso, imaginem lá o que é um casamento de uma pessoa perfeccionista com uma pessoa tóxica, não é? Isto nunca pode dar uma boa relação. Alguém tem que se anular. E nunca é a pessoa tóxica, porque a pessoa tóxica está habituada nestes contextos de desafio e de competição. As pessoas tóxicas gostam sempre de nivelar para baixo, não é? Ora, quem tem um grau de exigência muito alto, não é? Se quiser se amar, se depender, se estiver iludida por uma pessoa tóxica, vai começar a diminuir o seu grau de exigência, mas não de forma positiva, de forma negativa, não é? Os graus de exigência vê-se em muitas dimensões. Nas dimensões familiares, nas relacionais com amigos, nas amorosas, com parceiros ou parceiras, nas académicas, na dimensão académica, na dimensão profissional, na dimensão física, como se veem, e na dimensão de inteligência, obviamente, como é que elas se veem e como é que ouvem as outras pessoas, o que é que as outras pessoas dizem delas, não é? A exigência pode ser interna ou externa. Interna, quando é uma aprendizagem, né? Nós aprendemos com pessoas com grau perfeccionistas, por isso a nossa aprendizagem é repetir o perfeccionismo. Por isso temos que provar que aprendemos o que nos ensinaram, não é? Isto dá-se geralmente autoestimas elevadas, não é? Esta pessoa se sente confortável porque está num contexto de pessoas perfeccionistas, não é? Depois há a exigência externa, não é? Que é a submissão.
não é? Quando nós temos um grau de exigência elevada, mas para a submissão. Há pessoas que fazem tudo para as outras pessoas. Geralmente, pessoas que até têm aqui uma aprendizagem de altruísmo, de fazer sem esperar nada em troca. Ora, isto para as pessoas abusarem destas pessoas é rápido, não é? Porque as pessoas têm que provar que conseguem fazer, não é? E verbalizam muitas vezes. Eu faço e não preciso que me deem nada em troca. Eu faço por amor, eu faço porque quero, eu faço porque... Né? Na prática, esta pessoa não está à espera de nada em troca. E isto é mau. No desequilíbrio de relações, sejam elas relacionais, familiares. Há muitas pessoas que são completamente postas em contexto de submissão a famílias. Às vezes irmãs a irmãos, às vezes filhos a pais, às vezes pais a filhos, não é? Isto acontece em qualquer tipo de interação relacional, não é? Geralmente a exigência externa gera sempre baixas autoestimas. As pessoas têm grandes exigências, mas como estão em contextos de pessoas que estão a abusar delas, a usufruir delas, a colher benefícios, vão perdendo a sua autoestima, porque sabem, no fundo, que estão a ser usados ou usadas, não é? A exigência da influência influencia muita coisa. Por isso é que muitas destas pessoas depois desaguam nas consultas de psicologia, não é? As que procuram ajuda, não é? Porque anda aí muita gente em roda livre, não é? Que muitas vezes nem sabe que isto é um problema, não é? O tipo de depressão, não é? Porque a pessoa entra muito no não consigo, não consigo. Quem aprendeu com um grau de exigência elevado não tende muito a saber lidar com os nãos, com os erros, com a frustração de não conseguir fazer. Por isso, se ela tiver um grau de exigência muito elevado e de repente está num contexto onde não consegue fazer tarefas, obviamente isto pode desaguar numa depressão. Não é? Não consigo, não posso, as outras pessoas sabem mais que eu não consigo acompanhar as outras pessoas, por isso entro nos comparativos. Não é? A exigência também influencia na qualidade das ansiedades. Os medos, não é? Têm mais medo de falhar, têm mais medo sobre o que é que vão dizer delas, têm mais medo sobre o que é que as pessoas esperam delas. Temos muitas vezes que ver que isto dá origem a muitas perturbações obsessivas compulsivas, não é? Muito na dimensão, quando o grau de exigência é de perfeccionismo, não é? Da limpeza, da organização. Por isso estas pessoas, são pessoas que não conseguem ter relações com outras porque o seu grau de exigência é tão elevado que se demorarem, por exemplo, sozinhas, de repente têm uma relação, não conseguem gerir outra pessoa no seu espaço, com a sua metodologia, a sua organização, não é? Ou então, obviamente, se casarem com uma pessoa que vai usufruir disto, estas pessoas são excelentes supeiras, ou supeiros, não é? Fazem tudo em casa, são incansáveis, estão sempre a fazer, para já porque só aprenderam a fazer tudo e bem, e depois porque não estão à espera de reciprocidade. Por isso, há alguém que está a usufruir do seu grau de perfeccionismo. Não é? Isto também pode gerar muitos distúrbios alimentares, quando a pessoa, no seu grau de exigência, no autoconceito, por isso como se vê e como os outros a veem, veem o seu peso, por exemplo, o seu corpo, a sua forma. Isto pode levar a distúrbios alimentares. Comer muito ou comer pouco. Não é? Por isso é necessário, nestes momentos, nós termos ajuda especializada. Estas pessoas que têm um grau de exigência muito elevado não conseguem gerir erros, não sabem mesmo gerir, por isso isto tem que ser ensinado depois, não é? Por isso estão sempre na tentativa do sucesso, mesmo que tenham erros e fracassos. Por isso, em vez de aprender com os erros, fazem nova tentativa e muitas vezes andam a repetir-se. Não é? Porque o que elas querem é fazer bem. Ora, nós não podemos ter 10 em sucesso e continuar a insistir na mesma metodologia. Não é? Temos que aprender com o erro. Não é? O autoconceito, como eu disse, a maneira como se vê. Não é? Basta a maneira como se vê e a maneira como as outras pessoas veem a pessoa não coincidir uma com outra, não é? Isto pode causar aqui, ora, está também frustração. Não é? Estas pessoas, as pessoas com um grau de exigência muito elevado, a validação interna da pessoa não funciona. Por isso elas estão sempre à espera da validação exterior, não é? Nos contextos académicos vemos sempre isto, não é? Têm que sempre ver as outras pessoas a vê-las como as pessoas que sabem mais, são mais dedicadas, têm as melhores notas. Nos conceitos profissionais, bem, as chefias adoram estas pessoas porque, obviamente, têm ali 10
pessoas, 9 são preguiçosas e uma é perfeccionista. O que é que acontece? A perfeccionista faz tudo bem e as preguiçosas não fazem. E a chefia olha e vai transferindo tarefas das pessoas preguiçosas para a perfeccionista, porque o que a chefia quer é que tudo seja feito, não é? Há muito, as dinâmicas de se aproveitarem das pessoas que são muito perfeccionistas, por isso com um grau de exigência muito elevado, é grande, não é? Temos que ter atenção de que nós não precisamos de dar a vida toda a sermos validados pelos outros, não é? Temos que nos validar. Não é? Muitas vezes em consulta, e é aqui que nós agora vamos passar para a desconstrução do perfeccionismo, como é que nós intervimos na consulta, é isto mesmo. Nós temos que ensinar a estas pessoas que se elas diminuírem o seu grau de exigência, não fazem mal. Não fazem, mas é tão bem. O problema é que elas, pessoas perfeccionistas, se diminuírem, por exemplo, em 50%, o bem que fazem, continuam a fazer as coisas bem. Não é a mesma coisa que uma pessoa que faz as coisas mais ou menos, se diminui em 50% já faz as coisas má. Não é? Um grau de exigência para perfeccionismo, estas pessoas já estão a fazer bem há muito tempo e acima do que as outras pessoas fazem em termos de qualidade. Não é? Por isso, nós como é que intervimos? Temos que verificar aqui as aprendizagens destas pessoas, não é? No contexto, não é? Se as pessoas da sua família próxima e da sua rede familiar e de amigos eram pessoas perfeccionistas também, não é? Por isso, se eram, ensinaram, muitas vezes a criança até aprendeu, não é? Por ver, não é? Muita da aprendizagem é por modelagem, por ver os outros a fazer. Temos que ver o que tipo de pessoas é que temos aqui, porque há pessoas que ensinam o grau de exigência, mas não são pessoas exigentes, não é? E depois as expectativas. Há aqui pessoas que são muito exigentes porque quem as ensinou espera muito delas, não é? Temos aqui muitas vezes pessoas, por exemplo, pais e mães que não tiraram cursos, não tiraram os seus cursos por a sua vida não o ter permitido e de repente põem uma expectativa sobre os filhos e o grau de exigência para os filhos é tão grande, porque os filhos têm que ter cursos. Este é um dos exemplos, não é? Porque há muitas vezes pode haver aqui uma pessoa que é perfeccionista porque alguém pressionou a ser, não é? Alguém não permitiu que a pessoa falhasse, que fizesse menos, que diminuísse as suas qualidades. Isto é mau, não é? Por isso, é isto que nós temos que ver. Temos que localizar também na idade, por isso no período de desenvolvimento, onde é que isto foi mais ensinado, não é? Se foi logo desde criança, não é? E estas crianças têm muita dificuldade na integração escolar logo, porque têm um grau de exigência maior, não é? Muitas vezes os professores confundem este grau de exigência com hiperatividade, porque as crianças estão sempre insatisfeitas, querem sempre fazer mais, por isso mais irrequietas, obviamente estão mais na palavra, os professores olham isto e como esta criança é diferente de todas as outras, não é? Acabam por as rotular, não é? Temos também que ensinar a frustração a estas pessoas, não é? Temos que dizer que a frustração é um período de reflexão. Nós, quando temos um erro e ficamos frustrados por não conseguirmos ter feito bem, temos que pegar naquilo e reaprender. Por isso, pegar no erro e não fazer igual. Isto é uma reaprendizagem, não é? Temos muitas vezes, e hoje em dia, de ensinar a estas pessoas o real e o virtual. Porque as pessoas não podem ter o mesmo grau de exigência no real, na realidade, e no virtual. Não é? Porque na realidade é aquilo que nós vemos e no virtual é aquilo que as pessoas querem que nós estejamos a ver. É diferente, não é? Temos que ensinar esta tal validação interna. Tem que funcionar. Eu tenho que avaliar-me e saber que fiz bem. Comparado comigo, não é? Comparado com os outros, não é? E temos que ver que esta interação com as outras pessoas precisa e necessita de adaptação. Uma pessoa com um grau de perfeccionismo muito grande tem dificuldades de se adaptar. Porque não quer fazer pior. Porque não quer fazer igual aos outros que não fazem bem, não é? Temos que ter atenção de que é no equilíbrio sempre na nossa vida que está o sucesso ou a felicidade. E as pessoas que têm graus de exigência muito grandes, por isso os perfeccionistas, estão sempre em desequilíbrio em relação ao seu contexto e às pessoas que estão à sua volta. Por isso, raramente são felizes. São sempre insatisfeitas. Têm que procurar ajuda especializada. A psicologia existe para isso mesmo.